Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Esse texto que nós lemos, essa frase que nós repetimos aqui, são palavras do próprio Jesus. Aqui, o contexto que ele está dizendo, eu vou passar para vocês, mas eu quero usar esse texto como de forma temática. Aqui o Senhor Jesus, ele estava no seu ministério, e o ministério de Jesus era pregar o evangelho por onde ele passava. E Jesus, ele sabia que o tempo dele aqui na terra não seria tão grande. Se alguém não sabe, o ministério de Jesus, o tempo que Jesus passou pregando de forma pública e realizando milagres de forma pública para multidões, durou apenas 3 anos e meio. Então ele sabia que durante pouco tempo ele teria que fazer muita coisa. E quando Jesus estava pregando, se levantaram os opositores para parar ele. Se levantou Herodes, os reis, os poderosos para parar Jesus. Então eles enviavam os mensageiros dele para falar para Jesus parar, para questionar, para mandar Jesus mudar a pregação ou não fazer aquilo que estava fazendo. E Jesus, uma hora, na minha Bíblia está até o nome diz o lamento profético de Jesus. Jesus, se a gente fosse usar na linguagem de hoje, Jesus ficou por aqui com esses que estavam tentando pará-lo. E ele fala essa frase que nós lemos: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. O que ele está dizendo? Vocês podem tentar me desanimar, vocês podem tentar me parar, vocês podem tentar impedir o que o Senhor quer fazer, o que o Pai quer fazer, mas eu não vou parar. E é nisso que eu quero falar nessa manhã também para você. Não poucas vezes na Bíblia, os profetas, os apóstolos, os homens usados por Deus, eles comparam a nossa vida cristã como uma caminhada também. O apóstolo Paulo, então, muitas vezes compara a vida cristã com uma corrida. E eu gosto muito desse exemplo da corrida, da caminhada, porque nos dá uma sensação de constância. Infelizmente, muitas pessoas vivem a vida cristã que dura pouco tempo. Começa lá em cima, mas não dura muito tempo, já está lá embaixo e muitas vezes, infelizmente, já até está desviado. Mas a palavra de Deus, a nossa vida cristã, ela não pode ser um tiro de 100 metros, como o pastor Elielto falou também na mensagem dele. Porque um tiro de 100 metros começa aqui e termina ali. Não. O Senhor, ele nos chama para um relacionamento duradouro. Por isso que o apóstolo Paulo, no final da carta aos Coríntios, ele fala o quê? Sejam firmes e... O que é constante? Constante é algo que permanece. É algo que continua. O Senhor Jesus, ele não está nos chamando simplesmente para um encontro de 3, 4 dias. Ele não está nos chamando para um relacionamento de um amor de verão, um amor de carnaval. Nós sabemos que está no carnaval aí, as pessoas vão passar esses 4 dias, às vezes bebendo, e não vão saber nem o que aconteceu nos 4 dias. Vão fazer de tudo, vão se encontrar com pessoas, vão se relacionar com pessoas, e no outro dia não sabe nem o nome da pessoa que está se relacionando. Mas Jesus não é como dessas pessoas. Jesus não quer com você um relacionamento assim, que você vai estar aqui no retiro, dando glória a Deus, dando aleluia, pulando, girando, e quando chegar lá fora, parece que esqueceu de tudo. Parece que aqui foi só uma ilusão, algo momentâneo, um devaneio, que você vive tudo aqui e a partir do momento que você pisa na sua casa, parece que esqueceu tudo. Parece que quando você chega na sua casa, parece que o que eu vivi lá foi só para lá, agora aqui em casa eu voltei a ser quem eu era. Não é isso que o Senhor quer. Por isso que ele fala, importa caminhar hoje. Hoje nós estamos aqui.
E amanhã também, amanhã você vai estar na sua casa. E depois de amanhã também, depois de amanhã alguns já vão estar trabalhando, outros já vão estar voltando para os afazeres. É isso que o Senhor quer de nós. E é por isso que você está sendo ministrado aqui. É por isso que nós fazemos questão de todos os dias estar fazendo culto. Até na festa que foi feita, foi dado conteúdo bíblico para você. Porque nós só podemos ser constantes, nós só podemos continuar caminhando se nós estivermos cheios de Deus. Lá na palestra dos homens, a gente estava conversando, eu falei também sobre isso, que muitas vezes as pessoas acham que conseguem caminhar sozinhos. Eu falei que como líder de jovens, sou líder de jovens já há praticamente 10 anos. E uma das frases principais, quando a gente quer convidar alguém não cristão para ir na igreja, para ir ao DEC, para ir algo relacionado a Deus, a primeira resposta, a resposta número 1 que eu mais ouço é: não, pastor, então, é que eu tenho que me consertar primeiro, depois eu vou para a igreja? Não, pastor, é que eu tenho que parar de fazer o que eu fazia primeiro, depois eu vou para a igreja? Eu falo para ele: cara, se tu consegue se consertar sozinho, se você consegue parar de fazer o que você faz sozinho, você não precisa de Deus, cara. A gente vai para a igreja justamente porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós estamos aqui ouvindo a palavra e todos aqui sendo ministrados porque realmente a gente não consegue sozinho. Se a gente acha que a gente consegue fazer as coisas sozinho, a gente está muito perto da queda. A gente está muito perto de errar. Porque nós, pela nossa força, nós somos fracos, nós somos falhos. Mas quando nós colocamos a nossa vida, as nossas necessidades nas mãos do Senhor, aí nós somos fortes, nós somos imparáveis. É aí por isso que o apóstolo Paulo fala: quando penso que estou forte, aí que eu estou. Mas quando eu sei que eu estou fraco, aí eu estou. Por quê? Porque quando eu acho que eu estou forte, eu acho que eu não preciso mais ler Bíblia. Quando eu acho que eu estou forte, eu não preciso mais ir na igreja. Quando eu acho que eu estou forte, eu não preciso ouvir pregação, porque os pregadores só falam besteira, aquele pregador só fala... Porque você acha que você está forte. E aí você para de se alimentar espiritualmente. Você para de buscar ao Senhor da forma que tem que buscar. Você começa a ir no culto para reparar quem cantou, quem pregou. Ah, não tive oportunidade. Porque você se acha bom. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que ter oportunidade. Eu tenho que estar lá na frente. Porque você é forte. Mas quando a gente reconhece que a gente é fraco, quando a gente vai para o culto e fala: Senhor, apenas fala comigo, a gente não espera quem está cantando, quem está pregando, quem vai orar, quem está na frente, a gente só quer ouvir a voz do Senhor. Quando a gente reconhece que a gente está fraco, a gente pega a Bíblia e às vezes não tem nenhuma direção de onde quer ler, a gente abre a Bíblia e fala: Senhor, fala comigo, em qualquer versículo, em qualquer lugar, fala comigo. Quando a gente está se achando fraco, a gente ora em qualquer momento. Quando o seu coração está aflito, você dobra o joelho e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Então, se nós queremos caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, a gente nunca pode achar que a gente está forte. A gente sempre tem que ter a certeza que nós precisamos de Deus. Nós só vamos conseguir vencer as adversidades se nós estivermos firmes em Deus. Só vamos conseguir vencer as afrontas se nós estivermos firmes em Deus. Só vamos conseguir vencer o pecado se nós estivermos firmes em Deus. Eu lembro de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, todos nós conhecemos. Desde novinho, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E você conhece a história. Era um homem que cuidava, era um menino que era fiel ao que seu pai tinha o mandado fazer. Você conhece a história. Uma vez ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia conta que vem um leão para tentar pegar as ovelhas do pai. Se é alguém desleixado, fala: pô, é um leão. Vou proteger minha vida, as ovelhas, que depois a gente arruma mais. Mas ele não. Me foi confiada essa missão, eu vou e faço. Depois vem um urso. De repente, se fosse um de nós, de repente, se fosse eu, ia procurar um lugar mais alto para fugir, para me esconder, e as ovelhas, infelizmente, né? Mas não. Davi
Vai lá e enfrenta o urso também. Depois, o povo de Israel está em guerra. O gigante Golias está afrontando todo mundo e não tem quem o enfrente. E Davi vai lá, pequenininho, contra todas as expectativas, ele vai e derrota Golias. Mas, mesmo na vida de Davi, dando tudo isso certo, Davi também teve momentos de adversidade. A Bíblia fala que depois que ele derrota Golias, o Senhor começa a dar muitas vitórias para Davi. A Bíblia fala que Saul começa a ter inveja de Davi e manda o exército de Israel ir perseguir para matar Davi. Olha só, o homem que tinha vencido a guerra para o povo de Israel, agora era perseguido pelo povo de Israel. E a Bíblia fala que ele vai se esconder numa caverna num lugar chamado Gate. E Gate era a cidade de filisteus. E Golias era filisteu, ou seja, Davi teve que fugir de Israel, não podia voltar para casa porque o rei queria matar. E ele vai se abrigar num terreno filisteu, mas se os filisteus descobrem que Davi está lá, eles vão matar Davi também, porque Davi tinha matado Golias e vencido a guerra. Ou seja, Davi está cercado por todos os lados. Ou seja, Davi estava num momento de adversidade. E agora, o que fazer? De repente, se fosse um de nós, a primeira coisa que seria murmurar. Seria falar: Senhor Jesus, eu sou fiel, Senhor. Veio aquele urso para matar as ovelhas, eu defendi. Veio o leão, eu defendi. Veio o Golias que estava afrontando o povo de Deus, eu fui lá e agora eu estou passando por um momento de adversidade. Eu não mereço passar por isso. Quantos aqui já disseram isso? Eu já disse. Eu não mereço passar por isso. Mas uma notícia que eu tenho para te dar que não é muito boa, infelizmente a adversidade chega, a gente merecendo ou não. Tempo ruim chega, a gente merecendo ou não. O próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Mas ele continua dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O pastor Lucas citou aqui novamente. E é isso que Davi faz. Quando Davi está numa caverna, cercado por todos os lados, ao invés dele murmurar, ele escreve o Salmo 56 que está na sua Bíblia. Em Deus eu ponho a minha confiança. Em Deus eu louvarei a sua palavra e não temerei o que pode me fazer a carne. Olha que lição maravilhosa Davi nos dá. E quando ele fala que não pode temer o que está a carne, ali ele está correndo risco de vida real. Risco de vida real. Às vezes a gente fala assim no sentido figurado, mas Davi estava correndo risco de vida real. E sei que tem muita até criança aqui, as mortes naquela época, na guerra, não eram mortes simples não, eram mortes brutais. Então ele sabia que se ele fosse descoberto, então ele sabia que se achassem ele, o fim dele seria bem trágico. Mas cercado por tudo, ele fala: eu continuo confiando em Deus. E o Senhor foi lá e deu escape para Davi. Assim também é na minha e na sua vida. Se nós queremos caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, quando a adversidade chegar, nós temos que permanecer firme e confiando no Senhor, porque aquele que te chama é aquele que garante. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, eu li ontem também, Filipenses capítulo 1, no versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Aquele que te chamou é aquele que vai te sustentar, é aquele que vai te instruir e é aquele que vai te levar aonde você quer chegar. Outra coisa que impede a nossa caminhada, o desânimo. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas se eu perguntar quantos aqui já passaram por períodos de desânimo na caminhada cristã, acho que o pessoal vai levantar até as duas mãos, né? O momento de desânimo, ele bate também a nossa porta, e nós temos que estar alerta a isso. Eu lembro muito bem da história de Neemias. Todos nós conhecemos, foi tema do ano da nossa igreja por mais de uma vez. Neemias foi chamado para uma grande obra. Vou só passar aqui, você conhece a história. A cidade de Israel tinha sido, Jerusalém, de Judá tinha sido tudo destruído.
As muralhas, que eram o ponto principal de Jerusalém, tinha sido destruído. Então o Senhor Jesus envia Neemias. Neemias sai do conforto do palácio para uma cidade em ruínas, onde quem estava vivendo lá já tinha virado mendigo, porque nem tinham o que comer direito. Então o Senhor Jesus ele impulsiona Neemias, e Neemias chama o povo, e o povo se anima e começa a reconstruir o muro. E passa o primeiro dia, está todo mundo animado, e está o muro subindo. E no segundo dia está todo mundo, meu Deus, vai ser construído isso aqui muito rápido. E no terceiro dia também vai. E a Bíblia fala que vai passando-se os dias, e o muro vai sendo pronto, sendo construído. Só que chega uma época que, devido às afrontas, a Bíblia fala no capítulo 6 de Neemias, que o povo começa a desanimar. Então Neemias vai buscar o Senhor e fala: Senhor, mas por que esse povo está desanimando? A obra está andando, a obra está caminhando. Eu sei que tem afronta, eu sei que tem dificuldade, mas a obra está seguindo. O que está acontecendo? Então o Senhor Jesus ele dá a instrução para Neemias no capítulo 8. Fala para o povo se alegrar, fala para o povo fazer uma festa. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o desânimo quiser bater na sua porta, quando o desânimo quiser entrar no seu coração, quando vier isso, você tem que ter isso na sua mente. A alegria do Senhor é a sua força. Enquanto você estiver fazendo a vontade do Senhor, Ele te fortalece. Enquanto você estiver alegrando o Senhor, Ele te fortalece. O desânimo é para isso mesmo. Quanto menos você fizer, menos você vai ter vontade de fazer. Fique bem alerta com isso. De novo, desânimo e cansaço acaba batendo na vida de todo mundo. Mas o que nós fazemos quando essas fases da vida chegam é o que vai fazer a diferença na nossa vida. É o que vai fazer a diferença quando nós chegarmos na linha de chegada. Como eu disse, nós estamos vivendo uma corrida. E toda corrida tem uma linha de chegada. Todo mundo que se inscreve numa maratona, todo mundo que se inscreve numa corrida, ele tem o objetivo de chegar até o final. Estou errado? Todos os atletas que vão lá correr as Olimpíadas, que vão correr a Maratona de São Silvestre, que é a mais conhecida aqui do Brasil, as mais conhecidas do mundo, todo mundo se prepara com um objetivo. E o apóstolo Paulo fala isso também. Então nós temos que saber que nós também temos um objetivo. Nós temos o objetivo de chegar na linha de chegada e receber o nosso prêmio, que é muito melhor do que uma medalha de ouro de primeiro lugar, que é muito melhor do que milhões de reais que um campeão tem. O nosso prêmio é a coroa que o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você. Nós temos que entender isso todo dia. Quando o desânimo quiser bater, quando a afronta quiser bater, quando a adversidade quiser te parar, você fala: eu estou numa corrida e eu quero chegar na linha de chegada. Eu estou numa corrida e o Senhor Jesus tem um prêmio me esperando naquele grande dia quando Ele voltar. É isso que vai fazer nos caminhar dia após dia. Corrida com propósito, uma vida com propósito. Você não está vivendo de forma aleatória. Eu canso de dizer isso. Você não está aqui por um acaso. Você não nasceu onde você nasceu por um acaso. Não sei se você já se pensou, mas por que você nasceu, sei lá, no ano 2004, 2005 e não nasceu no ano 1500 e tal? Por que você nasceu no Brasil e não nasceu no Iraque? E não nasceu onde está tendo a guerra lá na Ucrânia? Todo mundo pensa lá: por que eu não nasci em Paris, né? Por que eu não nasci... Mas por que também você não nasceu lá? Porque o plano que o Senhor tem para a sua vida é aqui. O Senhor, Ele te fez com um propósito aqui.
Mas Senhor, por que o Senhor me botou nessa família tão problemática? Porque Ele quer que você faça a diferença nessa família tão problemática. Senhor, por que o Senhor me botou para morar nessa rua que os vizinhos é fofoqueiro, fala mal de todo mundo? Porque é lá que você tem que fazer a diferença. Senhor, por que eu estou nesse trabalho em que ninguém é cristão, todo mundo só fala besteira o dia todo? Porque é lá que você vai fazer a diferença. Mas pastor, na minha escola todo mundo só quer fazer dancinha no TikTok sensual, e quem não faz a dancinha é otária, e o menino que não pega todo mundo é o bobão. Por que o Senhor me colocou aqui então? Porque você vai fazer a diferença. Muitas vezes essas pessoas são assim porque elas nunca viram alguém de verdade, um cristão de verdade, alguém que faz a diferença de verdade. Mas a boa notícia é: você está lá, você chegou lá, e você vai fazer a diferença aonde você chegar. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que o Senhor tem um propósito na sua vida? Quantos creem que o Senhor te chamou para fazer a diferença? Então é isso que nós esperamos, e esse é o nosso objetivo aqui, nesses 3 dias que nós ficamos aqui ministrando. Tem a parte da comunhão, que é muito top, tem as brincadeiras, daqui a pouco tem o torneio, vai ter troféu, vai ter tudo lá. Tem a parte da piscina que a gente brinca, teve a parte da festa que você conhece pessoas novas, tem tudo isso que é muito legal, muito importante, eu gosto muito. Mas o mais importante é o que Deus já está fazendo na sua vida. São as palavras que você está recebendo, e principalmente o que você vai fazer com essas palavras que você está recebendo. Eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para a sua família. Eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para o seu futuro. E essa mudança, ela vai começar através de você. Eu quero te convidar a se colocar de pé no nome de Jesus, e nós vamos orar.